Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Estamos começando mais um programa Seja um Resgatável do Instituto Samadhi, que vai ao ar todas as segundas e terças-feiras. Então, segundas e quintas-feiras nós colocamos novos vídeos no canal, né, que tratam de assuntos de ordem transcendental dentro de uma visão da transição planetária, ok? Assuntos que tem como objetivo nos preparar para que possamos atingir um nível, né, de sermos resgatáveis, ok? Então, essa é a terceira parte da exposição que nós estamos falando, de como chegar a uma espiritualidade esclarecida, vinculando, né, essa visão a um conhecimento elementar de física quântica, ok? Porque sem conhecer a física quântica, nós não teremos condições de adentrar numa espiritualidade mais avançada, ok? E vocês vão entender isso com o tempo, né, na medida que a gente for desdobrando aqui, né, os nossos vídeos e aprofundando mais esse tema de multidimensionalidade. Tá certo, pessoal? Então, antes de começar a exposição desse tema propriamente dito, vamos ao ancoramento inicial, certo? Então, eu convido a todas e todos a irem fixando a sua atenção nesta imagem, que está na tela, que é um yantra de ressonância, né, com a espiritualidade esclarecida, e nos sinaliza com suas luzes para que possamos, então, seguir um trajeto de verticalização, ok? E assim, coloquemos foco na respiração, mantendo uma contemplação deste yantra. E agora podemos fechar os olhos, colocando essa imagem na nossa tela mental, ao mesmo tempo em que continuamos tomando consciência da nossa respiração. Para quê? Para fazermos a psicosnáutica, aquela entrada interior, né, da nossa verdade interior. E assim, elevemos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções aos mais altos degraus da multidimensionalidade e nos conectamos com os elementos de nossas egrégoras, nos conectamos com as forças da Terra, as forças telúricas, pedindo proteção, pedindo prosperidade, pedindo saúde, né? Colocando essa frequência da esquerda, da direita, do povo da rua, né, na nossa vida diária, para que possamos ter maior poder de transformação da energia na riqueza que nós necessitamos para vivermos com dignidade e, fundamentalmente, podermos ter tranquilidade para executarmos a nossa missão pessoal. Fazemos o ancoramento com as forças que estão acima da Terra e dentro de nossa egrégora, para que possamos fazer dessa vida uma vida de transformação, uma vida que faça a diferença, no sentido de possibilitar que esta se torne a vida, a experiência em que quebrou, né, o ciclo das encarnações. Pedimos aos nossos mestres e aos nossos guias que trabalhem a nossa frequência para que tenhamos mais cognição, a fim de entendermos melhor esses assuntos de ordem transcendental que são fundamentais para a nossa ascensão planetária,
ok? Então, feita essa conexão, acompanhem-me todos juntos no mantra da transformação. Klim, Krishnamaya, Govindaya, Gopinaha, Valabhaya, Surha. Klim, Krishnamaya, Govindaya, Gopinaha, Valabhaya, Surha. Klim, Krishnamaya, Govindaya, Gopinaha, Valabhaya, Surha. Agora podemos ir voltando ao estado beta, né, para que possamos viver de uma forma evidente esta experiência da quarta dimensão, e espero que estejam todos bem, que estejamos todos em harmonia e em ponto de verticalização. Selamat Mai, Selamat Mai, Selamat Mai. Ok, então, feito o nosso ancoramento inicial, e essa é uma das práticas mais importantes no caminho daqueles que procuram, né, o esclarecimento, o despertar e a ascensão. Tem, inclusive, no canal também um vídeo que a gente fala da importância do ancoramento. Vamos fazer outros, porque ainda tem outros elementos a serem explorados, ok? Mas antes de entrarmos propriamente dito no assunto do tema de hoje, ok? Eu convido a todas e todos a tomarem a pílula vermelha, né? A pílula de Netuno, a pílula que nos permite sair das ilusões, né? E enfrentar de uma forma madura esta experiência que é de fundamental importância para o nosso mental abstrato, para a nossa alma ou para o nosso mental superior, certo? Então, vamos lá, vamos seguindo. E aqui nós temos, vamos lá, o ajuste dos valores éticos é pré-requisito para acessar o conhecimento evolutivo, porque a informação, sem um ajuste interior, leva à autodestruição. Então, o conhecimento que transcende só se torna acessível à massa crítica na medida em que essa se ajusta intimamente. É aquela coisa, né, pessoal? Não coloque uma faca nas mãos de uma criança, porque não vai dar certo, né? Esse conhecimento tecnológico, sem um trabalho interior, né, de crescimento consciencial, né, leva a desacertos que nos remetem a um caminho de evolução muito grande e que, até chegar ao ponto em que nós estávamos antes, leva muito tempo. Nós temos aí o exemplo de civilizações que já se foram, como a Atlântida, né, que se destruiu em guerras, né, depois da sua fase áurea. Né, nós temos os exilados de Capela, né, que foram transladados para os mundos de exílio. Por quê? Porque desregulamentaram ou desequilibraram a sua dualidade. Né? Deixaram o lado sombra tomar, né, a governabilidade de suas vidas. E a gente pode ver aqui na imagem ao lado, né, um homem, né, começando a sua jornada interior. Né? A gente chama, o esoterismo, né, chama entrando na noite escura da alma. Mas vocês lembrem, sempre saibam, né, que depois da tempestade vem a bonança. Então, para você poder despertar, você tem que fazer esse mergulho interior. Né? Você tem que começar a enfrentar suas sombras e sair da sua zona de conforto. A zona de conforto nos prende aqui. Né? Ela, de uma certa forma, não é evolutiva. Né? Então, vocês podem ver aqui o símbolo de Netuno, parece que dentro de um portal, né? Que é justamente o símbolo da programação que nos remete
a, a um olhar mais acurado aos nossos aspectos de ética e moralidade. Então, assim, gente, sempre que ocorre um ato, digamos assim, desequilibrado, né, que não vem em proveito, em nosso proveito e da coletividade, acende aquela luzinha amarela, sabe? Na nossa aura, no nosso campo. E este é, é o sinal de Netuno, né, nos indicando que aquele procedimento ele não está de acordo com a ordem cósmica. E assim, quando a gente está muito imbuído nas questões da Matrix, a gente quase nem percebe essa sinalização, né? Se nós pegarmos os ensinamentos da teosofia, poderíamos dizer que esse Netuno astrológico é o mesmo corpo búdico lá da tríade superior, né, onde está o corpo átmico, o corpo mental superior e o corpo búdico. O corpo búdico, então, é o nosso corpo da intuição, né, da percepção do que é certo e errado. Então, quanto mais você se abre a sua ressonância, né, para essa programação búdica, né, mais nós estaremos acertando no sentido de uma vivência coletiva equilibrada, né, e salutar para todos. Então, Netuno significa essa coisa, né? A nossa saída das ilusões impostas pela matriz de controle. Quando você começa a despertar, o seu Netuno começa a entrar em execução, ok? Então, nesse sentido, é fundamental termos a percepção que essa situação de obliteração consciencial dá-se em seres que estão participando dos exílios planetários. E não é à toa que nós estamos aqui, né, nos exílios, que se chama nos exílios planetários, né? Porque a nossa alma, ou o nosso mental superior, ou o nosso mental abstrato, em um certo momento da sua jornada, se desequilibrou e se tornou, né, um ser, digamos, indesejável para a coletividade cósmica. E é por isso que nós estamos no que se chamam exílios planetários, que são grandes prisões, né? Por isso que nós estamos isolados, de uma certa forma, isolados do universo, né? Não conseguimos ver objetivamente vida no universo. Por quê? Porque estamos em quarentena. Ok? Vamos adiante. Então, essa imagem aqui nos remete à nossa percepção de que muitas vezes na vida, e algumas pessoas até a maior parte das vezes na vida, se assume um comportamento de avestruz, aquele de enterrar a cabeça na areia para não ver, né? Não ver as sombras, não ver o que a realidade nos coloca para que a gente tenha que superar, administrar, né? Então, se prefere negar nossas sombras, né, como se fosse um avestruz enterrando a cabeça na areia. Mas isso é uma falácia, porque a maior parte do corpo ela fica exposta, né, a sermos abatidos, a sermos explorados, a sermos espoliados, né? Então, esse é o tipo de comportamento que nos prende aqui, vida após vida. Enquanto nós não tirarmos a cabeça está enterrada na areia, nós seremos escravos das forças que dominam esses planetas de exílio, ok? Então, vamos adiante. Vamos adiante. Eu estou trazendo questões aqui para nós refletirmos, eu não estou afirmando nada, eu estou trazendo informações que vocês, eu, a coletividade que se envolve nesses assuntos, vai transformar cada um em conhecimento, ok? Bom, não é por acaso que estamos em um setor do multiverso de extrema dualidade. A Via Láctea é uma galáxia
em que habitam as formas de vida detentora dos maiores desequilíbrios de polaridade. Aqui, a manutenção dos desajustes chegou a um percentual de 85%. Na verdade, até 85%, tá? Isso é um gradiente, certo? Então, o sistema solar, né, Monmátia, está na periferia da Via Láctea. Por quê? Porque quanto mais na periferia, mais dualidade se tem, ok? E quanto mais na periferia, mais isolado, né, do contexto cósmico se está por uma questão de segurança, certo? Então, a maior parte das raças... Aí, vamos voltar só um pouquinho aqui a esse quadro. Então, as raças que habitam a Via Láctea, que vocês podem ver insectoide, draconiano, reptiliano, draconianos, né? E até mesmo os felídeos, são raças violentas, são raças guerreiras, né? Talvez os felídeos não sejam violentos, mas eles são guerreiros, né? Eles, de uma certa forma, ajudaram na preservação, né, da espécie humana, né, que foi, durante muito tempo, perseguida pelos draconianos e pelos reptilianos, né, da egrégora de Saratem. Mas, assim, estes seres que habitam a Via Láctea, eles têm um perfil guerreiro, porque esse é um universo de dualidade, e justamente esse é o nosso desafio, superar essa dualidade, para que a gente possa sair desse quadrante, né, e entrar em mundos de melhor vibração, ok? Então, assim, ali está escrito, assim como em cima, embaixo, nesse quadro aqui, ó, e isso significa o quê? Significa que, né, nos estamentos dimensionais mais próximos da Terra, por exemplo, nós estamos na quarta dimensão, então na 4.5, 4.6, na quinta dimensão e até mesmo na sexta dimensão, né, existem ainda mundos de dualidade, existem mundos de conflito. E o que acontece lá em cima reflete aqui embaixo. Nós, de uma certa forma, somos a reverberação das coisas que acontecem nesses planos mais próximos aqui da nossa dimensionalidade, ok? Então, assim, o céu não é aquela coisa azul, de bolinhas cor-de-rosas, como muitas religiões nos fazem crer, né? E aí a gente se remete novamente àquela questão do avestruz, né? Quando se recusa ver a realidade para não enfrentá-la, né? Mas essa inconsciência acaba nos prendendo aqui por milhões, milhares, talvez até milhões de anos. Bom, a maior parte das raças que proliferam nessa galáxia são extremamente belicosas, violentas, aficionadas pelo poder e conquistas. Isso tem a ver com a dualidade, tá? Aqui na Terra não somos muito diferentes. Basta analisar a nossa história, mas com um olhar crítico, não romantizado. Vejam alguns filmes que retratam algumas civilizações, né? Como a romana, a celta, a maia, a mongol, são apenas exemplos, né? Todos têm algo em comum: a violência extrema. Veja os filmes épicos, qual a tônica? Tal comportamento está no nosso DNA. Então, o que ocorre? Aqui ocorre uma tal de chamada normose. É quando aquelas coisas anormais, elas caem, sabe, num status de normalidade. Essa coisa de viver de uma forma violenta não é normal, mas como nós já vivemos muito, né, esse estilo de vida, isso acaba sendo uma coisa, né, na nossa psicologia desajustada, normal. Tanto que os filmes têm esse apelo à violência. Por quê? Porque, de uma certa forma, indiretamente, a gente pratica a violência que nós temos aqui dentro, mas de uma forma segura. Como você entra em identidade com o filme, quando você assiste o filme, você se emociona, você
de uma certa forma, se envolve com o drama do filme. E, geralmente, os filmes são violentos por quê? Porque eles atendem aquele nosso padrão de violência que, de uma certa forma, está contido dentro de um espectro de civilização. Então, a civilidade, a civilização, é como um freio, né, que impede a manifestação da violência. Mas isso não significa que a violência ela não esteja presente em cada um. E essas são algumas válvulas de escape para sentir, né, aquela emoção que a violência, né, nos traz. Ok? Então, vamos seguir aqui. Olha só, os filmes de ficção científica, né, vamos lá, como Star Trek, né, Os Guardiões da Galáxia, Alien, Star Wars, né, Uma Aventura Lego 2, A Ameaça Pré-Histórica, O Jogo do Exterminador, Ataque dos Clones, Independence Day, Pecado Cósmico e outros, parecem que nos trazem predições ou nos contam de realidades que já podemos ter vivido fora dos exílios, bem como as realidades que podemos nos deparar quando sairmos dessa quarentena. Então, isso é importante. Esses filmes, de uma certa forma, são preditivos, né? Eles nos trazem informações como que parecendo que estão preparando a nossa cognição, né? Nossa consciência, para realidades que nós não estamos acostumados aqui. Mas quando você morrer, quando eu morrer, quando a gente desencarnar, conforme o nosso nível vibracional, nós vamos para mundos, né, que tem essa tônica, né, da multirracional. São mundos multirraciais, tá? Em que você vai se defrontar, entrar em contato com seres de outras raças, inclusive dentro da sua própria egrégora, dentro da sua própria equipe. Então, é por isso que nós temos que estar preparados. Porque aqui na Terra a gente passa um bom tempo, né? 60, 70, 80, 90, 100 mil anos, né? Tendo uma experiência corporal de humano. Mas nós não somos humanos, nós estamos habitando, no momento dessa experiência, um corpo humano. Mas quando a nosso fractal de alma, né, se libertar dessa unidade biológica, ele possivelmente assuma, né, a sua aparência, que poderá não ser humana. Então, essa é uma preparação psicológica para aquilo que está por vir, ok? Recomendo que vocês assistam esses filmes, certo? Com esse olhar, sabe? Esse olhar transcendental. Não só o olhar lúdico, né? Que é o que a gente inicialmente se apega, né? Ao ver esses filmes, mas veja com um olhar multidimensional para irmos aprendendo e nos preparando para o que vem pela frente, ok? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide aqui. Bom, a diferença para com as demais raças espalhadas pela Via Láctea é de que estamos em quarentena, isolados, justamente para tratar da nossa índole. Estamos fazendo parte de um projeto evolutivo para que possamos, justamente em um momento futuro, voltar ao convívio cósmico, sem pôr em risco, né, as demais sociedades. Essa quarentena ela foi imposta desde a época de Jesus, quando saiu daqui, ou com a vinda dele, né, para possibilitar uma nova experiência. E isso significa o impedimento do contato direto com as raças que a gente chama de alienígenas, que até então se davam, né, com a humanidade. Por quê? Porque agora a humanidade, na era, né, de peixes, ela teria que começar a andar de uma forma mais autônoma, né, em busca de uma superação de dualidades, né, e sem as interferências externas, que muitas vezes
se davam de uma forma negativa, né? De uma forma exploratória, que vinha atrapalhar mais do que ajudar. Mas o que ocorre? Né? Como tudo é uma experiência, essa quarentena, ela proíbe que oficialmente, né, ocorram esses contatos, mas isso não impede que várias delegações, várias hierarquias consigam, de uma forma pirata, né, entrar no sistema, como se fosse um vírus, né, e começar a trabalhar a sua programação. Isso, de uma certa forma, atrapalha esse percurso, né, de busca de equilíbrio de polaridade. Por quê? Porque trabalham justamente o desequilíbrio, né, das nossas polaridades, com o fito de fazer com que a nossa frequência baixe, e assim eles podem se alimentar, né, do que? Da nossa energia, mas da nossa energia pesada. Né? Por isso que a gente tem que ter tem que ter consciência, né? Para se auto-perceber, né? E aí sacar quando determinadas situações elas são provenientes da nossa própria cognição ou quando essas interferências elas são externas. E por que as pessoas não percebem, ou a maior parte das pessoas não percebe essa experiência externa? Em razão da mecanicidade, em razão da inconsciência, né? Em razão de não se auto-perceber, não fazer aquela psicosnáutica, né? E tentar identificar o seu padrão de comportamento. Se você identifica o padrão de comportamento, é mais fácil, né, você perceber que tem algo errado. E aí, se você percebe que tem algo errado, é mais fácil de você procurar soluções. Né? Mas se você não tem essa percepção, então o problema, né, desses, digamos, piratas de alma, piratas que estão no seu campo, ele se protrai, né, ao longo do tempo, te tirando da tua programação. É isso que acontece. Ok? Então, vamos adiante. Bom, vamos fazer aqui o seguinte exercício mental. Porque pode ter muitas pessoas, né, achando estranho o que eu estou falando, duvidando. Não, mas não é bem assim, etc. Então, tudo bem, vamos lá, vamos fazer então um exercício. Aqui eu convido vocês, ó, a projetem como acontece as interações pessoais em nossa sociedade. Se dão sob o controle policial, militar, judiciário, né? Tem toda uma máquina do Estado que possibilita o que eles falam, né, quando se estuda direito, a paz social, ou seja, ou a manutenção do status quo. Por quê? Porque sem esses aparatos de segurança do Estado, o sistema social entraria em colapso. Por que será que entraria em colapso? Hein? Por que é preciso ter um guarda, um policial na esquina, hein, do nosso bairro? Já pensaram nisso? Sem controle externo, a sociedade cairia no caos promovido pela inconsciência desta humanidade, desprovida de valores éticos e morais. Então, vocês podem ver aqui, ó, uma multidão indo para o trabalho, né? Aqui deve ser no início da manhã, né? Tá todo mundo indo para o trabalho, e tem aqui, né, o controlador social, aquele que garante, né, a ordem. Agora, quando essas estruturas aqui, ó, elas entram em falência, ocorre isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó. Sabe? Ocorre isso aqui, isso. O que significa? Que as sombras, né, aqueles demôniozinhos que compõem a nossa estrutura psicológica, elas estão contidas, né, por forças da sociedade que, de uma certa forma, nos colocam medo. Então, a gente não faz isso que esses caras aqui estão fazendo, ó, pilhando aqui no supermercado, não por consciência social, né? Não por equilíbrio ético-moral, mas por medo. Porque é só essas estruturas do Estado, elas pararem de funcionar, que a sociedade entra em caos. Então, vocês imaginem se
a polícia militar, a polícia civil, qualquer desses órgãos, né? Principalmente a polícia militar que está mais próxima, né, de nós, né, dentro dessa cadeia de segurança pública, se eles resolverem entrar em greve, ficar em greve durante um mês, 2 meses, o que aconteceria? O que vocês acham que aconteceria? Não precisa nem eu falar, né? Bom, então, intelectualmente, as pessoas detêm uma certa noção do significado desses princípios éticos morais, certo? Mas não estão presentes em nosso código interno, nossos códigos internos, né? Caso estivessem, você não precisaria cercar de grades a sua residência. E por que isso acontece? Efetivamente, porque ainda não somos confiáveis. Se fôssemos confiáveis, essa casa aqui podia estar sem essas grades, o dono poderia sair, deixar a porta destrancada, né? Voltaria e tudo estaria normal, porque as pessoas estariam numa relação de respeito mútuo, mas não é o que acontece, né? Trazendo essa projeção para o âmbito global, aqui eu estava falando, né, de uma situação pessoal, interpessoal, mas quando a gente traz para o âmbito global, né, olha só, vejam só, atualmente, agora, nessa conjuntura, tá, o mundo conta com mais de 30 guerras em andamento. É só consultar o Google. Tá? A grande mídia dá manchete para uma ou duas, né, passando a impressão de que esses conflitos são só exceções. Mas, na verdade, o mundo está repleto de conflitos armados. Temos muitas guerras, muitos levantes. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa índole de violência, que a tal de normose não nos permite, sabe, que a gente tenha essa consciência, né, que a gente reconheça. A gente só consegue mudar o nosso padrão de comportamento a partir do momento que a gente reconhece como nós somos, né? Se a pessoa bebe muito, bebe muito, bebe muito, se ela não se conscientizar de que ela é alcoólatra, ela não para de beber. Então, o primeiro passo é reconhecer. O primeiro passo é tirar a cabeça que está enterrada na areia. Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Eu estou vendo ali o nosso tempo, ainda está dentro do tempo. Vamos ver aqui. Então, voltando ao convívio cósmico. Imagine-se agora pilotando uma espaçonave gigante. Coloquem essa imagem aqui, né, no front, né, da sua testa. Uma espaçonave gigante que se desloca com parte dessa humanidade. Digamos que uma espaçonave que tenha, você colocou lá 1 bilhão de pessoas, tá? De seres que estão aqui na Terra. E essa espaçonave vai para outro planeta, que tenha uma sociedade ajustada, tá? Digamos lá que esse planeta tenha 5 bilhões de habitantes. Aí vai chegar lá de uma hora para outra mais 1 bilhão, tá? E essa sociedade está ajustada na sua dualidade, tá? Aí a gente deixa lá esses nossos companheiros aqui da Terra. E vamos voltar daqui 100 anos, daqui 50 anos, daqui 100 anos, tá? Aí eu pergunto a vocês, como estará essa sociedade? Melhor ou pior? O que vocês acham? Eu não preciso nem responder, né? Por que eu coloco isso? Para que a gente tenha consciência, né, do nosso padrão evolutivo ético-moral, certo? Vamos à frente. Bom, estas questões estão relacionadas ao nível de consciência. A melhora dessa condição está relacionada, inicialmente, a duas coisas. A primeira é que as religiões, ontologicamente, procuram desenvolver nesta humanidade o ajuste moral, o desenvolvimento do amor incondicional, ok? Bom, a segunda,
o que elas não fazem? O desenvolvimento do conhecimento e do conhecimento transcendental. E é aí que entra a necessidade de interagirmos em nossas vidas com os conceitos da física quântica. Por quê? Nos possibilitam começar a entender como se compõe o tecido das realidades e mais, nos possibilita a começar a entender o que somos, porque vivemos esta percepção de limitação em relação ao todo, mas principalmente porque estamos aqui e qual o propósito e o que esperam de nós, certo? E aqui, gente, não é o caso das religiões estarem, digamos assim, nos sacaneando. Não é essa a intenção. Talvez essa opção pedagógica espiritual ou religiosa espiritual tenha se dado em função do padrão ou do baixo nível de desenvolvimento moral dessa humanidade. Então, no projeto Terra, o projeto Humanidade da Terra, o projeto avatárico, a opção foi, não, nesse momento, com esse contingente, nós precisamos trabalhar o seu ajuste interno de comportamento, né? Num outro momento, depois que eles forem melhor desenvolverem, né, o seu chakra cardíaco, digamos assim, né, nós então vamos desenvolver um projeto em que vai se trabalhar a questão do conhecimento, certo? Mas, por que eu já estou colocando isso agora? Olha só, gente, que nós estamos entrando numa fase de transição planetária. Isso significa o encerramento de um projeto existencial. Não significa que a Terra vai terminar, que a humanidade vai terminar, etc. Tal. Mas o projeto, ele termina. E quando o projeto termina, né, os seres que estão participando desse projeto enquanto pacientes, né, quando chega o fim da sua experiência física, quando ocorre o desencarne, né, a sua vibração é avaliada, e aí, de acordo com o nível da vibração, que é o resultado, né, de várias questões que você é, que eu sou, o que ocorre? O ser é alocado para um projeto compatível com a sua vibração, né? E esse projeto ele pode ser pior ou melhor do que aqui na Terra. Caso você não tenha ascensionado, você vai para um outro projeto existencial que pode ser pior do que a Terra atualmente, né? Como ocorreu com os exilados de Capela há milhares de anos, né? Que viviam numa sociedade tecnológica desenvolvida e foram encaminhados, né? Os seus fractais, né? Foram encaminhados para um mundo 30 mil anos, 50 mil anos, atrasado em termos de tecnologia. Os caras viviam dentro das cavernas, né? Eles vieram e encontraram, né, o que tinha aqui de humanidade vivendo nas cavernas. E eles tiveram que viver juntos. Encarnaram naqueles corpos, começaram a encarnar naqueles corpos. Vocês estão entendendo? Então, para quem estava acostumado com ar-condicionado, viver sobre o impacto aí das contingências do tempo, né, das injunções do tempo, né, é muito desagradável. Isso traz um sofrimento, ok? Bom, então, o que a gente quer dizer? Que nesse momento do projeto, se privilegiou o quê? O ajuste ético-moral. Mas como nós estamos chegando no final da linha, né, não custa nada, então, abrir as portas do conhecimento, porque se você conseguiu ajustar a sua dualidade, né, de alguma forma, e você conseguir um conhecimento transcendental, você está melhor preparado para quê? Para poder sair daqui. Inclusive, sair daqui, quando eu falo sair daqui, é sair da roda das reencarnações. E aí, começar a viver uma nova fase existencial com muito menos dualidade. Ok? Eu vou falar mais disso em outros vídeos, tá? Que esse assunto ele desdobra outros. Vamos lá, vamos para o próximo vídeo, nosso último vídeo, ok? Então, olha só, gente, tais entendimentos que, deixa eu botar aqui,
ok? Tais entendimentos são fundamentais para o salto quântico consciencial. No próximo programa, Seja Resgatável, vamos abordar mais objetivamente os conceitos da física quântica e da mecânica quântica, tá? No que interessa para o florescer consciencial, e assim podermos começar a migrar de uma espiritualidade religiosa para uma ciência da espiritualidade, relacionada a uma espiritualidade esclarecida, o que nos possibilitará atingir uma situação de resgatáveis e, quem sabe, até mesmo ascensionar, ok? Então, gente, por hoje é isso, certo? E aqui, encerrando esse bloco da nossa falação, a gente pode fazer um ancoramento final, né, para fechar esse conhecimento dentro do nosso campo de cognição, e aí eu convido a todas e todas, novamente, a fecharem os olhos, a se interiorizarem, sentirem a respiração, tomarem consciência da respiração, sendo mais contemplativos do que reativos, sendo mais contemplativos do que julgadores, mais contemplativos do que faladores, economizando os seus bits para que possam transformar toda esta informação em conhecimento transcendental. E assim elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas emoções, e agradecemos aos nossos guias, aos nossos mestres, né, por esta oportunidade que nos cedem de colocar em nossas vidas estas informações, e que tenhamos, então, a grandeza de transformá-los em conhecimento para a nossa própria libertação. E assim, podemos dizer todos juntos, Klim, Krishnamaya, Govindaya, Gopinaha, Valabhaya, Surha. Klim, Krishnamaya, Govindaya, Gopinaha, Valabhaya, Surha. Klim, Krishnamaya, Govindaya, Gopinaha, Surha. Estejamos todos bem, estejamos em processo de verticalização ascendente. E até o próximo encontro, na quinta-feira, em que vamos, então, apresentar de uma forma mais objetiva alguns conceitos de física quântica que vão nos ajudar, né, nessa nossa escalada multidimensional. Um beijo no coração de todos e até quinta-feira.